Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. 12:28, estamos de volta. Você segue acompanhando aqui a edição deste sábado de Pan News. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. A gente segue agora falando sobre economia. Um levantamento da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, aponta que o desemprego tende a aumentar ainda mais entre pretos e pardos em 2021. Sobre isso, a gente conversa a partir de agora com o economista Fábio Astrauskas, ele que é CEO da consultoria Siegen e também professor do INSPER. Tudo bem, professor? Boa tarde, obrigado pela entrevista, pela presença aqui na nossa programação. Boa tarde a você, Vitor, e a todos que estão assistindo pela Pan News, nos assistindo pela Pan News. Obrigado. Doutor, qual a explicação para isso? Porque esse aumento esperado em 2021, a gente sabe que existe um desequilíbrio no mercado de trabalho, uma dificuldade de acesso às vagas muito maior entre pretos e pardos no comparativo com pessoas pertencentes a outros grupos étnicos da população, mas por que esse abismo tende a crescer ainda mais em 2021? Qual a explicação? Essa é uma triste constatação e, infelizmente, provavelmente uma realidade para 2021, provável realidade, por conta de que pretos e pardos, regra geral, são pessoas que têm uma qualificação de ensino inferior àquela que nós reputamos para os brancos, né, e outras raças da população. É uma desigualdade que vem, né, que é reflexo dessa desigualdade social que o país vive. Essa qualificação menor de ensino é que fará a diferença ao longo de 2021, quando o teletrabalho, o trabalho à distância, esse home office, como nós estamos chamando, vai assumir cada vez mais uma posição protagonista, né, no emprego a partir de 2021. Pessoas com menor qualificação tendem a ter uma maior dificuldade para se adaptar a esse teletrabalho, trabalhar atrás de uma tela de computador, mexendo com tecnologias um pouco mais avançadas, inclusive, né, com acesso à internet. Pretos e pardos moram em zonas com menor acesso à internet e portanto, também sofrerão consequências negativas com relação a isso, ou seja, consequências que vão desde, né, a falta de ensino ou ensino desigual para essas duas partes da população, como também de infraestrutura desigual, né, entre brancos, pretos e pardos. Bom, então seria uma perda de vagas, principalmente entre trabalhos, entre profissões que dependem mais do trabalho manual, do trabalho braçal do que do intelectual, e isso afetaria de forma desproporcional a população preta e parda. É isso, professor? É verdade, não porque intelectual, né, aqui significa que pretos e pardos sejam menos intelectuais do que brancos. Nada disso é o que está se colocando aqui. O que está se colocando é que as pessoas pretas e pardas tiveram condições de aprendizado, né, na largada, né, inferiores aos brancos, tiveram acesso à escolaridade inferior ao dos brancos e também têm acesso à infraestrutura, né, internet, condições de trabalho, moram em comunidades, moram em locais onde ele não consegue ter o seu local de trabalho para trabalhar remotamente, né, diferentemente das camadas mais ricas, que são as camadas brancas da população. Portanto, essas duas condições, elas vão levar a uma desvantagem na concorrência da busca pelo emprego em 2021. Aquele que tiver uma escolaridade maior e que tiver acesso à internet e a condições de infraestrutura de trabalho, poder ter o seu local, o seu escritório dentro da sua própria casa, um localzinho de trabalho melhor, terão mais condições de encontrar emprego do que os que não tiverem. E, infelizmente, essa é a condição que pretos e pardos estão vivendo por conta dessa desigualdade social. E aí, o que é possível ser feito pelas autoridades, professor? E aí a gente fala de todas as esferas de governo, mas especialmente do governo federal, que talvez para essas questões macroeconômicas seja quem tem maior poder de ação. O que pode ser feito? Quais seriam as possíveis ações para tentar reduzir, então, essa desigualdade? Muito bem colocado, porque para todo o tipo de desigualdade social, você tem sempre dois tipos de ações. Uma ação de curto prazo, que, regra geral, serve para remediar, serve para diminuir os efeitos da desigualdade social, e regras ou medidas de longo prazo que servem para que a gente possa
promover a igualdade social, né, no futuro. Então, as medidas de curto prazo, elas já algumas estão sendo tomadas pelo governo, perderão, né, provavelmente força no ano que vem por falta de fonte de recursos, que é o auxílio emergencial, o auxílio-desemprego, uma série de medidas que estão sendo feitas nesse sentido. E as de longo prazo, não há dúvida que passam pelas coisas que nós já discutimos amplamente e sempre voltamos a discutir, né? O acesso a uma escolaridade proporcionalmente igual para brancos, negros, pardos, índios ou qualquer outro tipo de raça, crença, religião, o que for que seja, né, que não haja uma exclusão a priori, né, dessa população para receber o mesmo tipo de educação, o mesmo tipo de saúde, para que as pessoas possam, ao longo do tempo, né, ter condições de assumir uma igualdade na concorrência de emprego. Vamos lembrar que o emprego vai se dar, na melhor das hipóteses, 14 anos depois que a pessoa nasce, né? Durante os primeiros 14 anos ela está fora do mercado de trabalho e, portanto, estudando. Se ela já nesses 14 anos não teve as mesmas condições, seja qual for a sua classe social, ela na hora de entrar no mercado social, nós não temos mais o que fazer, nós vamos ter que trabalhar apenas com medidas paliativas, iniciativas privadas, como a gente tem visto de algumas grandes organizações, promovendo programas específicos para determinada categoria minoritária ou desalentada. Então, é sempre um trabalho de curto prazo, e esse trabalho a gente está no efeito, e o efeito disso está aí, né, essa desigualdade. Como diminuir o efeito? Através de medidas de auxílio emergencial, programas específicos, e de longo prazo, através de medidas de igualdade, de inclusão, né, dessas populações. Pois é, né, professor? Nós estamos aqui dizendo que haverá, então, esse aumento, é projetado, pelo menos, esse aumento do desemprego nessa faixa populacional, entre pretos e pardos, mas de maneira geral, para o restante da população, olhando o mercado de trabalho de forma geral. Qual que é a perspectiva para 2021? É essa mesmo, de fechamento de vagas ou não? Há possibilidade de crescimento, de abertura? Qual o cenário previsto, professor? Olha, Vitor, vamos fazer uma pequena comparação que vai poder dar uma ideia da dimensão do desafio que nós temos para 2021. Se nós compararmos o nível de desemprego, né, de agora, né, a última PNAD contínua que foi até agosto de 2020, né, com a de 2019, antes da pandemia, nós vamos ver que diminuiu o número de força de trabalho de 105 milhões, mais ou menos, em 2019, em agosto, para alguma coisa em torno de 95 hoje, tá? Há uma diferença aí entre os chamados desalentados, que caiu de alguma coisa em torno de 8 milhões para 14 milhões. Nós temos aproximadamente aí mais um potencial de 6 milhões de desempregados a partir de 2021. Somado aos 14 já, né, que nós temos no momento, aproximadamente 14 milhões e pouco de desempregados, nós poderíamos chegar alguma coisa em torno de 20 milhões de desempregados em 2021, se não houver medidas muito específicas para a volta para o incentivo ao emprego. Esse é um cenário bastante ruim, ainda é um potencial, não é uma realidade, porque nós estamos falando de 2021, porém, não é uma realidade tão longe se não tomarmos medidas muito específicas para a geração de emprego. Perfeito, muito bem. Quero agradecê-lo então, professor Fábio Astraucas esteve conosco aqui nessa edição de Pan News, falando um pouco sobre o mercado de trabalho, professor que também é economista e CEO da consultoria Siegen. Obrigado pela participação, professor, pela entrevista, um ótimo sábado por aí. Um abraço. Obrigado, Vitor. Obrigado, Pan News.